um pouquinho diferente, não vamos ter a apresentação do PowerPoint. Eu estou sem internet aqui em casa e estou dando o estudo no 4G do celular, então não dá para a gente fazer a apresentação, mas nós cremos que o Senhor vai falar conosco, vai nos apresentar as verdades espirituais, bíblicas, da mesma forma. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15. O Evangelho de Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. O Novo Testamento, essa divisão da Bíblia que começa com os 4 evangelhos, e o Lucas é o terceiro deles. Mateus é o primeiro, Marcos o segundo, Lucas o terceiro. Capítulo 15. Enquanto vocês estão procurando, deixe-me adiantar que esse capítulo é conhecido na Bíblia como a seção de perdidos e achados. Porque nós vamos encontrar nesse capítulo 3 parábolas que o Senhor Jesus contou de coisas que foram perdidas, mas depois foram achadas novamente. Então, esta é a famosa seção de perdidos e achados. Agora, antes de nós considerarmos as 3 parábolas deste capítulo, e vocês vão perceber que elas têm a mesma intenção, a verdade teológica por trás delas é a mesma. Nós temos que nos ater inicialmente aos 2 primeiros versos deste capítulo, para nós percebermos para quem o Senhor Jesus contou e o que ele tinha em mente, ou que grupos de pessoas ele tinha em mente quando ele contou estas 3 parábolas. Antes de nós olharmos os 2 versos, você se lembra o que é uma parábola? Nós, no estudo passado, comentamos o que é isso, né? É uma história inventada pelo Senhor Jesus, não é uma história real, ela é fictícia, e ela tem uma finalidade. Através de uma coisa, uma circunstância, um objeto que fazia parte do dia a dia dos ouvintes de Jesus, fazendo uma comparação, o Senhor Jesus podia ensinar verdades espirituais. Então, essa é a finalidade do Senhor Jesus ter contado muitas parábolas. Ele usou um recurso didático extremamente objetivo, proveitoso, utilizando alguma coisa que fazia parte do dia a dia dos seus ouvintes, para, através daquele fato corriqueiro, daquele objeto que fazia parte da vida diária dos seus ouvintes, ensinar verdades espirituais. Agora, como eu disse, nós nos interessamos em saber para que pessoas o Senhor Jesus contou especificamente estas parábolas, ou de quem ele estava falando quando ele proferiu essas 3 parábolas. Olhem para o capítulo 15, então, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Esse grupo de pessoas que não eram pessoas, eram pessoas que viviam à margem da sociedade naquela época, pessoas repudiadas pela sociedade. Por quê? Porque os publicanos eram aqueles judeus que colhiam o imposto dos seus patrícios judeus e levavam o dinheiro para os conquistadores romanos. Ao fazer isso, eles eram desprezados pelos próprios patrícios judeus, mas eram considerados também uma subespécie, uma subraça pelos conquistadores romanos. Então, na verdade, eram homens desprezados pela sociedade na época. E pecadores, pessoas de vida irregular, reconhecidamente pecadores. Os próprios homens os julgavam pecadores pela vida irregular, uma vida torta que eles tinham. Então, esse primeiro grupo de pessoas, nós diríamos que era a escória
da sociedade na época do Senhor Jesus. Eram os piores elementos, os mais desprezados, os mais desprezíveis da sociedade da época. Verso 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este, referindo-se a Jesus, recebe pecadores e come com eles. E, obviamente, os fariseus e escribas estavam se referindo aos publicanos e pecadores que Jesus recebia. E os fariseus chamaram o primeiro grupo de publicanos e pecadores, estas são pessoas pecadoras de fato. Agora, o segundo grupo era um grupo de religiosos. Os fariseus eram uma seita religiosa da época do Senhor Jesus, que se preocupava muito zelosa na prática da lei, especialmente no que diz respeito à maneira como os homens os viam. Eles se preocupavam muito com a opinião dos homens a seu respeito, eles se preocupavam muito em manter uma fachada, uma aparência de santidade e de religiosidade. Eles, inclusive, tinham roupas especiais, e quando eles iam para o templo para orar, eles gostavam de ser vistos nas suas orações por todos os homens, justamente para manter aquela fachada de santidade e de religiosidade. Os escribas eram pessoas que trabalhavam no templo a fim de duplicar as escrituras. Não havia gráficas impressoras naquela época, então os escribas faziam esse trabalho de duplicação das escrituras para que outras pessoas pudessem possuir um exemplar das escrituras, ou pelo menos de algum livro das escrituras. Tá? Eles faziam essas cópias em pergaminhos, em papiros, e pelo fato de duplicarem a palavra de Deus, eles eram conhecedores e acabaram se tornando ensinadores das escrituras lá no templo. Então, esse segundo grupo que Jesus tem em mente é um grupo de religiosos, pessoas que, aos olhos do povo, eram pessoas religiosas, tementes a Deus, zelosas pelas práticas da sua religião, e, na verdade, eles tinham um conceito perante a população de homens religiosos santos, né, dedicados à sua religião. Portanto, nós diríamos que esse segundo grupo eram pessoas que representavam a elite da sociedade, especialmente em termos religiosos. Enquanto que o primeiro grupo, publicanos e pecadores, eram a escória da sociedade na época do Senhor Jesus, fariseus e escribas eram a elite da sociedade religiosa no tempo do Senhor Jesus. Então, guarde isso, porque o Senhor Jesus, ao contar estas 3 parábolas que nós vamos analisar agora, ele sempre teve em mente o grupo dos publicanos e pecadores e também o grupo dos fariseus e escribas. E você vai ver esses 2 grupos representados nas parábolas que o Senhor Jesus contou. Ok, então vamos considerar a primeira parábola, começando a leitura no versículo 3, a parábola da ovelha perdida. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Muito bem, nessa primeira parábola nós temos um pastor e o seu rebanho. O seu rebanho era formado por 100 ovelhas. Após um dia de serviço, levando as ovelhas para pastar, ele agora, no final do dia, recolhe as ovelhas e faz a contagem delas. Ele verifica que ele tem apenas
99. Então, agora nós vamos dividir as 100 ovelhas em dois grupos. Primeiro grupo, uma ovelha, a perdida. Segundo grupo, 99 ovelhas que não foram perdidas. Ou, como você vai ver no final da análise dessa parábola, que não se achavam perdidas. Agora, é interessante saber, aquela ovelha perdida representa qual daqueles dois grupos para os quais o Senhor Jesus contou a parábola, e o grupo de 99 representava quem? Bom, o último versículo que nós lemos fala que aquela ovelha que estava perdida foi encontrada e, desta mesma forma, o Senhor Jesus associou, então, este feito de encontrar a ovelha perdida com um pecador que se arrepende e há júbilo diante de Deus, né, nos anjos no céu, quando um pecador reconhece a sua condição de perdido e é encontrado pelo bom pastor. Então, fica claro que aquela uma ovelha perdida representa os publicanos e pecadores, e as 99 ovelhas representam o grupo dos fariseus e publicanos. Agora, consideremos alguns detalhes nesta parábola interessante. Após verificar que o pastor tinha perdido uma das ovelhas, ele poderia dizer: bom, ainda tenho 99 e não vai fazer tanta falta assim uma ovelha. É um prejuízo de 1%, isso dá para passar. Ao contrário disso, aquele pastor estimava as suas ovelhas e ele foi ao encontro, à procura daquela uma ovelha perdida. E ele não descansou enquanto aquela ovelha não foi encontrada. Enquanto ele não achou a ovelha perdida, ele não tirou um descanso. E nós podemos imaginar, depois de um dia de trabalho, ele gostaria de ter certamente um descanso, mas ele abriu mão do seu descanso, foi em busca da ovelha perdida e não parou a procura até encontrar aquela ovelha. Agora, é interessante porque o normal seria levar as 99 para um curral, um lugar onde elas passassem a noite protegidas, e depois ele foi ir em busca da ovelha perdida. Mas a parábola diz que as 99 ficaram no deserto. E nós poderíamos pensar que talvez foi imprudência do pastor, deixando as 99 no deserto, para serem alvo e presa fácil de um lobo. Considerando, porém, que aquelas 99 representavam os fariseus e escribas, nós concluímos, portanto, que elas ficaram no deserto não porque o pastor quis, mas porque elas quiseram. Na verdade, o grupo de fariseus e escribas, aqueles religiosos na época do Senhor Jesus, zelosos pela prática da lei, nunca se consideraram, espiritualmente falando, perdidos. Nunca consideraram o fato de que eram pecadores e que transgrediram a lei de Deus, quebraram os mandamentos de Deus e, portanto, precisavam ser encontrados pelo bom pastor, que aqui nesta parábola é uma figura do Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo para buscar os pecadores. Agora, a parábola nos ensina que só podem ser encontradas as ovelhas que reconhecem que são perdidas. Aliás, você notou no versículo 1 que aquele grupo de publicanos e pecadores, pessoas de vida irregular, pessoas para as quais, se você chegasse e perguntasse: vocês se consideram pecadores? Prontamente eles diriam sim. Sim, nós temos transgredido a lei de Deus, nós temos quebrado os mandamentos de Deus, nós temos desobedecido à vontade de Deus, reconhecemos, assumimos e confessamos
a nossa condição de pecadores, de transgressores da lei. Eles prontamente iam admitir. E sabe o que Jesus está dizendo? É que estas pessoas que admitem o seu pecado, que reconhecem que têm vivido uma vida transgredindo os mandamentos de Deus, estas são as pessoas que podem ser encontradas pelo bom pastor. Porque os religiosos que não admitem o seu pecado, eles não sabem, mas eles estão no deserto e vão permanecer no deserto e serão presa fácil para o lobo devorador. Quando aquele pastor encontra a ovelha perdida, ele a põe no ombro e a carrega até em casa e ele faz uma festa. Tal é a sua alegria por encontrar uma ovelha perdida. E terminando a parábola, o Senhor Jesus diz: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, um daqueles publicanos, um daqueles pecadores que admitem o seu pecado, reconhecem a sua condição de pecadores e se arrependem diante de Deus do que são e do que fazem, do que pensam e do que falam. Pessoas que reconhecem a sua condição de pecadores e quando um desses se arrepende dos seus pecados, há júbilo diante do céu, porque ele deu o primeiro passo para a salvação, para receber a salvação eterna. E o Senhor Jesus termina dizendo: há maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Agora é interessante nós pensarmos, será que existem 99 justos que não necessitam de arrependimento? Se você está lembrando, num dos estudos passados, nós consideramos os 3 capítulos iniciais da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Eu quero ler um versículo com vocês agora em Romanos 3, versículo 10. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. O Senhor Jesus disse que há maior júbilo no céu quando um pecador se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. De fato, existem 99 justos que não necessitam de arrependimento? Não. A Bíblia diz que aqui na terra, quando Deus olha dos altos céus, ele não vê um justo sequer, quanto mais ou quanto menos 99 justos. Então, por que o Senhor Jesus disse que 99 justos não necessitam de arrependimento? Lembra que esses 99 representam os fariseus e escribas, que por não se acharem pecadores, obviamente eles também não reconheciam que necessitavam de arrependimento. Eles não reconheciam a sua situação de doença espiritual e, por isso, não tomavam o remédio espiritual. Eles não reconheciam que eram pecadores, portanto, não necessitavam de arrependimento e não necessitavam da salvação que Deus oferece ao pecador. Eles se achavam justos pelas práticas da lei, pelas práticas religiosas, pela sua frequência às atividades religiosas no templo. Tudo isso fazia com que eles não reconhecessem que eram pecadores e, portanto, eles não iam experimentar a solução de Deus para o pecado do homem, o plano de Deus de salvação. Pensavam de forma errada, auto-enganavam-se e, por isso, morreram nos seus pecados, condenados, e vão passar a eternidade toda no lago de fogo e enxofre. Bem, você está vendo, então, que o primeiro passo indicado por Jesus para alguém experimentar a salvação que Deus oferece é arrependimento. E, obviamente, para que um homem, uma mulher, um jovem, uma criança se arrependa, ele tem que se arrepender do quê?
do seu pecado, então ele deve reconhecer e admitir diante de Deus, em primeiro lugar, que ele é um pecador. Vamos para a segunda parábola. Vimos a parábola da ovelha perdida, agora vamos considerar a parábola da moeda perdida. Versículo 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Muito bem, agora nós temos a parábola das 10 dracmas, ou 10 moedas. Eram as moedas de menor valor na época do Senhor Jesus, correspondentes às nossas hoje de 1 centavo. Aquela mulher tinha 10 moedas. E um belo dia ela percebeu que uma estava perdida. Ela ainda tinha 9, mas uma perdida. O que ela fez? Bem, ela não desprezou aquela uma perdida, apesar do pouquíssimo valor financeiro, talvez fosse uma moeda de estimação, no caso de ser uma coleção, né, de moedas, uma colecionadora de moedas, e, enfim, aquela mulher tinha um apreço especial por aquela moeda. E ela falou: eu não vou descansar enquanto não encontrar a moeda que eu perdi. E para encontrar aquela moeda perdida, ela se usou de 2 instrumentos que ela possuía em casa. Ela dispôs de 2 instrumentos e usou esses 2 instrumentos para encontrar a moeda perdida. O primeiro foi a candeia. Naqueles tempos não havia luz elétrica, então ela usou uma lamparina, né? Uma candeia. O segundo instrumento foi uma vassoura que ela usou para varrer a casa até encontrar a moeda. E sabe de uma coisa? Esses 2 instrumentos fazem-nos pensar que, antes de nós começarmos o estudo da palavra de Deus, talvez você tivesse ideias pré-concebidas ou talvez aprendidas numa religião, ou talvez ideias próprias sobre como ser salvo. E sabe o que Deus quer fazer com estas ideias? Ele quer varrê-las da sua mente, para que as ideias que você tenha na sua mente sejam única e exclusivamente as ideias de Deus encontradas na sua palavra. E para isso, o Espírito Santo deve clarear o nosso entendimento, representado então pela candeia, para que nós possamos compreender o que Deus nos fala através da sua palavra. Aliás, deixe-me dizer uma coisa: quando você foi convidado para estar conosco às quintas-feiras, ouvir os estudos da Bíblia, você não foi convidado para ouvir acerca de uma religião. Você não foi convidado para ouvir acerca do que se ensina na minha igreja, o que o pastor da minha igreja fala. Não, absolutamente. Não foi esse o nosso objetivo. O nosso objetivo, ao te convidar para assistir esses estudos, foi para que você aprenda o que Deus fala na sua palavra. Em nenhum dos nossos estudos aqui, nós fizemos referência de algo que se ensina em qualquer igreja. Em nenhum estudo aqui, nós fizemos alusão a ideias humanas, mas temos nos restringido a ler e explicar para você o que a Bíblia diz, porque nós cremos piamente que quem vai clarear o nosso entendimento para que nós entendamos o que Deus quer de cada um de nós é o Espírito Santo, através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Assim como aquela mulher usou a candeia
e a vassoura para encontrar a moeda perdida, o nosso desejo é que a candeia, representando a palavra de Deus, seja usada pelo Espírito Santo, representando a vassoura, representado pela vassoura. E assim, ideias que nós tínhamos anteriormente na nossa mente sobre o plano de Deus da salvação sejam removidas e que nós possamos aprender só o que Deus apresenta para nós através da sua palavra. E quando aquela mulher encontrou a moeda perdida, ela fez uma festa, convidou as suas vizinhas para uma festa. E o Senhor Jesus termina a parábola dizendo: eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Bem, obviamente, aquela moeda perdida, ela também se refere, ela é um símbolo, não uma representação daquele grupo dos publicanos e pecadores. Pessoas que reconheciam que eram pecadoras, que tinham transgredido a lei de Deus, que estavam numa condição de merecer o castigo da parte de Deus, mas que buscaram o Senhor. E se você é um destes que está ouvindo esses estudos, procurando encontrar de fato a vontade de Deus para a sua vida, o que Deus quer de você é que, em primeiro lugar, que você dê o primeiro passo para ser salvo por Deus. E este primeiro passo é reconhecer a sua situação de pecador e arrepender-se diante de Deus daquilo que você tem feito, daquilo que você tem falado, daquilo que você tem pensado, porque você tem uma natureza pecaminosa. Você deve se arrepender daquilo que você é diante de Deus. Obviamente, as 9 moedas que não estavam perdidas se referem, então, ao grupo, ou simbolizam o grupo dos fariseus e escribas que achavam que não eram pecadores, achavam que não estavam perdidos, e por isso achavam que não necessitavam ser encontrados por Deus, se encaixar no plano de salvação de Deus, serem achados por Deus. Muito bem. Vamos para a terceira e última parábola. Nós já vimos a parábola da ovelha perdida, em seguida a parábola da moeda perdida, e agora nós vamos ver a parábola do filho perdido. Continuem a leitura, versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Deixe-me fazer uma parada aqui para pensar com você, nesta nova parábola, alguns detalhes interessantes. Um homem tinha 2 filhos. Um homem rico, você vai ver pelo contexto, e logo de início, um dos filhos, o mais moço, chega ao pai e pede para o pai repartir a herança e lhe dar a sua parte da herança. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Aquele filho tinha direito de receber a herança? Não. Por uma simples razão. O seu pai ainda estava vivo, e bem vivo. Né? Ele não tinha direito de receber. Herança se recebe após o falecimento de um parente que, no seu testamento, deixa alguma coisa para nós. Mas antes do falecimento daquele parente, ninguém tem direito de receber uma herança. No entanto, aquele pai bondoso como era, mesmo sem o filho ter direito, repartiu a herança e deu a parte do filho mais moço. Eu quero que você se lembre desse detalhe mais para frente. Quão bondoso era esse pai. Mesmo o filho não tendo direito, ele lhe dá a sua parte da herança. Bem, e o que o filho mais moço fez com a sua herança? Continue a leitura, versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço
ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Bem, nós poderíamos facilmente imaginar essa situação. Um moço que não teve juízo a ponto de não esperar nem a morte do pai para pegar a sua herança, é um moço que agora, com dinheiro no bolso e sem juízo, viajando para um país distante do pai, é de se esperar que ele fizesse as suas maluquices, não é? E o final do versículo, o Senhor Jesus disse que ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Isso significa que ele adotou um estilo de vida de perdulário, de esbanjador, e provavelmente colocando na sua vida como prática, né, regular e constante a imoralidade, bebidas, drogas, enfim, ele encontrou maneiras de gastar toda a sua parte da herança. Um moço sem juízo, um moço que desonrou o seu pai, um moço que não fez jus à capacidade do pai de adquirir riquezas e administrá-las bem. Não, ele gastou tudo vivendo de uma forma completamente desregrada. Bem, o que aconteceu naquele país onde aquele moço foi? Versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Bem, não só por sua condição própria ele gastou tudo o que tinha, mas até por uma circunstância regional. Onde ele estava, o país enfrentou uma crise de abastecimento, uma crise econômica muito grande, e isso fez com que não só ele, mas os moradores daquele país enfrentassem uma dificuldade muito grande até em questões básicas da vida, como a alimentação. O que ele fez, então, para suprir a sua necessidade básica de alimentação? Versículo 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Uma situação, de fato, bastante calamitosa naquele país. Uma situação de dificuldade financeira muito grande, todo o povo enfrentando. E isso fez com que, apesar de ele precisar trabalhar, o único emprego que ele conseguiu foi cuidar de porcos. Agora, se você se lembrar que o Senhor Jesus estava contando esta parábola para judeus, e se você se lembrar que na lei mosaica era proibido aos judeus se alimentarem de carne de porco, porque era considerado um animal imundo, você vai concluir, então, que para um judeu, o pior serviço que alguém poderia lhe dar era cuidar de porcos, animais imundos. Né? Esse animal era cerimonialmente, religiosamente considerado como imundo. Então, era um serviço assim muito desprezado, muito nenhum jovem judeu gostaria, por melhor que fosse o pagamento, de cuidar de porcos. E, na verdade, ele não estava recebendo muita coisa por cuidar de porcos, porque, na verdade, ele desejava se alimentar da mesma alimentação que os porcos se serviam. Um caos na vida daquele jovem. Mas foi bom ele ter passado por aquela experiência frustrante, desanimadora, porque aquela experiência fez com que ele refletisse sobre
a sua situação no passado, comparando com a sua situação no presente. Olhem o que ele pensou e refletiu, estando ali guardando os porcos. Versículo 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Num certo sentido, foi bom aquele jovem ter passado por esta experiência, porque ela o levou a refletir sobre a sua situação no passado. Ele se lembrou de que lá, provavelmente na fazenda do pai, os trabalhadores tinham fartura de alimento. Evidentemente, ele, o filho do fazendeiro, tinha muito mais alimento ainda. Na verdade, ele sempre teve uma condição privilegiada, e agora ele estava ali numa situação de miséria, de desprezo, uma situação terrível, porque ele fez uma escolha errada. Desprezou o pai, desprezou a casa do pai, desperdiçou a sua herança. Uma escolha errada atrás da outra. Até que a somatória de todas as escolhas, essa somatória o levou a estar naquela condição agora lamentável. Mas ali, guardando os porcos, ele refletiu sobre a sua condição presente também. E ele pensou uma coisa: em face daquilo que ele tinha desprezado, deixado para trás, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei. Olha, coisa interessante. Um jovem reconhecendo o seu pecado. E, na verdade, como conhecedor da lei de Moisés, que contém aquele mandamento que nós já estudamos com vocês: honra teu pai e a tua mãe. Quando ele quebrou aquele mandamento, ele quebrou de uma maneira dupla, isto é, ele desobedeceu a lei de Deus e ele desonrou o seu pai. Então ele pecou diante de Deus, quebrando o mandamento da lei de Deus, e ele pecou diante do seu pai, desprezando o seu pai. E ele está reconhecendo isso, que o pecado dele teve um efeito duplo: pecado diante de Deus, pecado diante do pai. Eu vou confessar, eu vou admitir o meu pecado diante do meu pai. Eu vou dizer para ele que eu não sou digno de ser chamado filho dele. Ele reconheceu com toda a razão que ele tinha desprezado o pai e a casa do pai. E agora ele não merecia, ele não tinha mérito nenhum diante do pai. Ele não merecia ser recebido de volta como filho e ser tratado como filho. Mas ele ia pedir um emprego para o pai. E se o pai lhe desse um emprego e o tratasse como um trabalhador, como um dos trabalhadores na sua propriedade, ele já estaria no lucro, porque ele reconheceu que não merecia nem isso. E depois de pensar e meditar sobre tudo isso, diz o versículo 20, levantando-se, foi para seu pai. Sim, porque não adiantava nada ele ter conhecimento da sua situação passada, presente, comparar as duas e chegar à conclusão que ele havia pecado diante de Deus e diante do Pai, se ele não dissesse isso para o Pai. Se tudo isso ficasse apenas nos seus pensamentos, não teria valor algum. Então, ele toma uma atitude e resolutamente ele levanta, ele abandona aquela situação e ele se dirige de volta para o Pai. É um quadro
que choca cada um de nós quando nós pensamos nisso daí. E vai nos chocar quando nós examinarmos a reação do pai. Diz o versículo 20, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Aquele pai amoroso, aquele pai bondoso, ele devia levantar-se cada dia e pensar: será que é hoje que o meu filho volta? Será que é hoje que o meu filho, arrependido do seu pecado, retorna? Será que é hoje o dia que eu vou reencontrar o meu filho? Com um novo pensamento, arrependido, e com um novo comportamento, resultado de uma nova maneira de pensar? Será que é hoje? E aquele pai todo dia se postava ali, talvez na porta da sua casa ou na varanda da sua casa, olhando o caminho longe, quem sabe até onde as suas vistas permitiam, na curva da estrada, aguardando o retorno do filho. E quando ele viu o filho, a Bíblia diz que ele correu ao encontro do filho, ele o abraçou e beijou. Sabe de uma coisa? Ele deixou muito claro, mesmo antes do filho confessar a ele, que ele estaria disposto a receber o filho não como um trabalhador, mas como filho. Que ele estaria disposto a dar todos os privilégios que, como filho, ele tivera outrora, mas ele estava disposto a dá-los novamente ao filho, desde que o filho tivesse um novo pensamento, e é isso que a Bíblia chama de arrependimento. E um arrependimento real, sincero, verdadeiro, é uma mudança de pensamento na mente que resulta numa mudança de comportamento, uma atitude nova. Agora, aquele filho se coloca diante do pai e diz, verso 21, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Que coragem aquele rapaz teve. Que humildade ele teve. Confessou o seu pecado diante de Deus e diante do Pai. Reconheceu a sua escolha errada, o seu comportamento errado. E ele diz: não sou digno de ser chamado teu filho. Agora, se você comparar as palavras que ele disse ao pai com as palavras que ele tinha pensado em dizer quando estava lá ainda cuidando dos porcos, você vai perceber que o pai não deixou que ele completasse o que ele tinha combinado, tinha pensado em dizer para o pai. Na verdade, o que o pai queria ouvir dele era a sua confissão de arrependimento, a sua admissão da sua situação de pecador. O que o pai queria ouvir é que aquele rapaz tinha mudado a sua maneira de pensar. E é isso que a Bíblia chama de arrependimento. Uma mudança na maneira de pensar que produz uma mudança na maneira de agir. Estar ali, diante do Pai, confessando o seu pecado diante de Deus e para o Pai, reconhecendo a sua indignidade de ser tratado como filho, era suficiente para que o pai o recebesse, não como um trabalhador, mas como filho. E como nas duas parábolas anteriores nós vimos, para que o pai promovesse uma festa em casa. Vamos continuar a leitura. O pai, porém, verso 22, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias dos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Sim, uma festa. Foi isso que o pai fez para comemorar
o filho arrependido que voltou ao lar e foi recebido como filho pelo pai, com todos os privilégios, com toda a posição, com todas as bênçãos que, como filho, ele havia desprezado. Agora, eu não preciso nem perguntar para você, mas se você perguntasse para aquele rapaz se ele se considerava um pecador, bem, ele confessou o seu pecado, né? Então, prontamente ele diria para você: sim, eu sou um pecador. E como ele próprio disse, eu pequei contra Deus e pequei contra o meu pai. Eu sou indigno, não mereço receber nenhuma bênção, nenhum privilégio do meu pai. Não, não. Eu sou um pecador indigno. E o que eu mereço é castigo. Então, você já deduziu quem é que esse jovem representa? Lembra daqueles dois grupos que Jesus tinha diante de si no início do capítulo 15? Primeiro grupo, a escória da sociedade, publicanos e pecadores. Segundo grupo, a elite da sociedade, fariseus e escribas. Quem é que esse moço nessa história representa? Com certeza, publicanos e pecadores. Pessoas que tinham uma vida irregular, que viveram na imoralidade, no pecado, nos vícios, na desobediência a Deus. Mas se você perguntasse para eles: vocês são pecadores? Eles diriam prontamente: sim, infelizmente nós somos. Temos pecado contra Deus. Somos indignos da bênção de Deus, da graça de Deus. Somos indignos. Nós desejamos apenas que Deus tenha misericórdia de nós. Facilmente nós veríamos um publicano, um pecador, se arrependendo dos seus pecados, como este jovem, o filho mais moço, se arrependeu. Mas a história não termina aí. O Senhor Jesus ainda tinha mais alguma coisa a dizer. Você lembra que o pai tinha 2 filhos? Então agora nós vamos tratar do filho mais velho. Vamos lá, versículo 25. O filho mais velho estivera no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele foi informado que a festa que estava acontecendo era para comemorar a volta do irmão arrependido. Qual deveria ser a reação dele ao saber que o seu irmão, que tinha saído de casa havia algum tempo, arrependeu-se e retornou à sua casa? Obviamente, devia ser uma atitude de alegria e prontamente ele devia procurar o irmão, abraçar, beijar o irmão e recebê-lo, né? No entanto, vejam qual foi a atitude dele, versículo 28. Ele se indignou e não queria entrar, não queria participar da festa. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. E quando o pai foi tentar conciliá-lo, observem o absurdo, as palavras absurdas que o filho disse ao pai. Verso 29. Mas ele respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Eu quero que você examine estas palavras, porque há 5 pontos que eu quero chamar a tua atenção aqui. Primeiro, ele disse: há tantos anos te sirvo. Bem, na verdade, ele se considerava um empregado do pai. Ele não considerava o fato de que ele estava trabalhando na propriedade, provavelmente na fazenda do seu pai, que seria dele. E ele já tinha tido provas disso, porque o filho, o seu irmão mais novo,
antes mesmo do pai morrer, já tinha recebido a sua parte da herança. Então, o que tinha sobrado agora era para quem? Era para ele. Era para ele. E se o pai foi bondoso a ponto de repartir a herança com o filho mais novo, antes mesmo da sua morte, com certeza o pai não era um pai explorador agora do filho mais velho. Mas ele está se reconhecendo não como o legítimo herdeiro, mas como um empregado do pai. Segundo lugar, ele diz: jamais transgredi uma ordem tua. Vocês acham possível, vocês conhecem algum filho que nunca transgrediu uma ordem do seu pai? Conhecem algum filho? Se vocês conhecem, gostaria que vocês me apresentassem. Na verdade, houve um filho aqui nesta terra que nunca desobedeceu seu pai e a sua mãe. E esse foi o menino Jesus. O jovem Jesus, que depois tornou-se o homem Jesus. Ele nunca pecou. Ele nunca transgrediu nenhum mandamento da lei que ele próprio havia criado como Deus. Mas fora Jesus, todos os filhos que nasceram neste mundo desobedeceram pai e mãe. Então, o que aquele moço, o filho mais velho, estava dizendo era uma mentira. Ele já havia transgredido, já havia desobedecido o seu pai. E, portanto, quebrar a lei neste mandamento significava que ele já tinha pecado diante de Deus e diante do seu pai. Mas ele não admite esse fato. Sabe qual é essa mentalidade? É exatamente a mentalidade de um fariseu. Ele estava pensando, falando e agindo como um fariseu. Alguém que não reconhecia o seu pecado e se achava melhor do que o seu irmão. Continua examinando. Nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vocês acham que aquele pai que repartiu a herança antes da sua morte para o filho mais novo ia negar um cabrito para o filho mais velho fazer um churrasco com os seus amigos? A sua bondade excederia muito isso daí. Na verdade, o que o filho mais velho está dizendo, o senhor é um injusto. Por que o senhor é um injusto? Porque o senhor não me trata tão bem quanto esse seu filho que voltou. E agora, comparando-se com o seu irmão, que havia desperdiçado toda a herança e rejeitado o pai, mas que arrependido voltara para casa, ele diz: esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes. Sabe qual é uma característica dos fariseus? É sempre se comparar com pessoas que eles julgam são piores do que a si mesmo. E quando se comparam com outras pessoas, eles se julgam os bons, os certinhos, os morais, aqueles que têm fama, uma aparência, uma fachada de certinhos, de religiosos. Aquele filho mais velho era, por natureza, um fariseu. A mesma mentalidade dos fariseus era a sua. A mesma fala dos fariseus, não admitindo os seus pecados, era a sua. A mesma atitude dos fariseus, comparando-se com outros, que eles julgavam piores do que a si mesmos. Um verdadeiro fariseu. Para nós terminarmos, a parábola termina com uma fala do pai dizendo, verso 31, então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido
e foi achado. E sabem, a parábola termina num tom de tristeza, porque aquele homem tinha 2 filhos, um errou, mas se arrependeu, admitiu o seu pecado, reconheceu que tinha quebrado a lei de Deus e até machucado o seu pai. E ele se arrependeu e ele confessou isso diante do pai. Por isso ele foi readmitido pelo pai. O outro nunca se afastou do pai, mas o seu coração estava longe do pai. Ele tinha uma visão errada do pai. Ele considerava o pai um carrasco, um injusto. E ele tinha uma visão errada de si mesmo. Ele se considerava melhor do que os outros. Ele não necessitava de arrependimento, portanto. Uma mentalidade tipicamente dos fariseus. Bem, ao terminar a nossa meditação nessa noite, eu quero que você enxergue qual é a lição principal destas 3 parábolas que Jesus ensinou. A parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. Lembra? Nas 3 parábolas, o Senhor Jesus usou algo ou alguém que representava os publicanos e pecadores, algo ou alguém que representava os fariseus e os escribas. E essas 3 parábolas dão-nos características de cada um desses grupos. Quem eram, como pensavam e como agiam fariseus e escribas, eles não admitiam o seu pecado. Eles tinham uma visão distorcida de Deus. Eles tinham uma visão distorcida de si mesmos. Eles se comparavam com outros homens e se achavam melhores do que os outros homens. E, portanto, eles não necessitavam de arrependimento. Sabe de uma coisa? Um fariseu pensando, falando, agindo dessa forma, nunca pode ser salvo. Por outro lado, os publicanos e pecadores eram pessoas de vida irregular, pecadores. Os homens os reconheciam como pecadores e eles próprios admitiam isso. Admitindo a sua condição de pecador, eles estavam dispostos a procurar Deus, não apresentando seus méritos, porque eles reconheciam que não tinham, mas pedindo a Deus a sua misericórdia. Que Deus não os tratasse como eles mereciam, isto é, castigando-os, mas que Deus fosse misericordioso com eles. E sabe de uma coisa? A Bíblia fala de muitos pecadores e publicanos que foram salvos. Mas nos 4 evangelhos, a Bíblia fala apenas de um fariseu que foi salvo. E sabe quando ele foi salvo? Quando ele parou de pensar como um fariseu e ele passou a pensar como um publicano. Agora, eu quero que você aplique estas verdades a si mesmo nesta noite. Quem você é? Como você pensa? Como você age? Você é um fariseu ou você é um publicano? Fariseus não podem ser salvos, porque são incapazes de dar o primeiro passo que Deus requer para a salvação do homem. E esse primeiro passo é reconhecer o seu pecado, admitir a sua condição de pecador diante de Deus, arrepender-se de quem é e do que tem feito. Você está disposto a descer do seu pedestal de orgulho em que um fariseu se coloca e de forma humilde diante de Deus nessa noite admitir o seu pecado e confessar o seu pecado a Deus? Faça isso ainda hoje, aí mesmo onde você se encontra, sua casa, no seu trabalho. Não espere mais. Reconheça que você tem quebrado os mandamentos de Deus, que você tem sido desobediente a Deus, que você tem sido transgressor da lei de Deus. Conversa com Deus, com as suas próprias palavras. Confessa isso diante dele. Diga para ele que você lamenta por tudo isso e que você reconhece
que merece ser castigado por Deus, mas peça a sua misericórdia. Esse é o primeiro passo para ser salvo. Deus permitindo, a partir do nosso próximo estudo, a semana que vem, nós vamos considerar o segundo passo que você vai precisar dar. Mas não há possibilidade de dar o segundo passo se você não der o primeiro passo. Arrependa-se hoje do seu pecado. Faça isso diante de Deus. Ele vai estar te esperando de braços abertos, como o pai do filho perdido esteve quando ele voltou para sua casa arrependido do seu pecado. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações nesta noite. Amém.